Olá pessoal, vamos falar um pouquinho hoje sobre o meltdown, uma crise no espectro autista. O meltdown ele é caracterizado quando o indivíduo ele externa, ele coloca para fora, ele tem uma reação emocional e comportamental em que as pessoas que estão ao redor dele conseguem perceber esta crise. E eu achei nada melhor do que trazer um exemplo bastante vivo para vocês, né? Eu recentemente vivi uma experiência com um dos meus filhos. Eu tenho um casal de filhos gêmeos, o Lorenzo e a Bettina, e ambos estão dentro do espectro autista, com TDAH. E ocorreu o retorno às aulas, os meus filhos passaram por uma mudança de instituição escolar e hoje frequentam uma escola com um número de alunos bem maior. Meus filhos foram para a escola, normalmente, fizeram a sua integração, tiveram um intervalo. E no intervalo, o Lorenzo, em virtude do fluxo nas escadas, do fluxo no momento do intervalo, ele começou a ter uma agitação psicomotora, ele começou a sacudir pernas, sacudir braços, ficou paralisado, olhando para frente. E coincidentemente gêmeos, né? A irmã dele estava com duas amigas e teve uma sensação do tipo, meu irmão não está muito bem. E foi ao encontro dele, ele estava sentado, e quando chegou ela percebeu que ele realmente não estava bem. E abraçou ele e começou a conversar com ele para saber se ele estava bem e tal. Ele começou a ficar mais agitado, não respondia, e rapidamente, sem que ela conseguisse se dar conta, ele levanta, ele sai correndo no pátio da escola, ele encontra o portão semi-aberto, porque eles estavam trazendo materiais para dentro da escola, e sai fugindo rua afora. A irmã dele sai correndo atrás dele, e numa atuação maravilhosa, brilhante, da direção dos coordenadores, também foram atrás dele e tal, e conseguiram interceptar o Lorenzo um pouco à frente da escola. Pelo que eu percebi, ele não reagia nem a irmã ficou do lado dele o tempo todo, os professores tentavam conversar com ele, imediatamente entraram em contato comigo e com a minha esposa, conseguiram falar comigo, e eu fui até a escola, né? Chegando na escola, desci do carro, estacionei bem ao lado dele, eles estavam numa calçada, eu abracei ele, coloquei ele no banco de trás do carro e fui para casa levá-lo para casa. Ele socava o banco de trás, ele não respondia, ele não reagia. Eu fui conversando com ele no mesmo tom de voz, com a mesma calma que eu estou conversando com vocês. Tá? Colocando para ele que tudo bem, que aquilo fazia parte, que era um momento novo, que realmente tinham muitos alunos, que é uma situação que nós esperávamos, porque nós já estávamos trabalhando previamente com ambos, coincidentemente mais preocupados com Bettina, que tem uma questão social mais difícil do que a dele. Para nós até foi uma certa surpresa, porque até então o Lorenzo não tinha tido uma reação dessa dentro do contexto escolar. Chegando em casa, eu estacionei o carro e falei, olha, eu vou abrir a porta para você, eu vou te ajudar a sair do carro. E foi o que eu fiz. Tirei ele do carro, abraçando ele. Na mesma hora ele pergunta, a mãe está em casa? Eu sempre brinco que a mãe dele é o grande remédio dele. Entramos em casa, subimos para o segundo piso da casa, ele então se joga na cama, começa a chorar e gritar desesperadamente, e a Karen, minha esposa, abraça ele, acolhe ele, né, falando que tudo bem, que está tudo tranquilo, e ele então vai se acalmando, vai se tranquilizando, e começa a nos contar um pouco que ele não entendia o que tinha acontecido, que ele não lembrava de muitas coisas,
mas que o fluxo das escadas para ele tinha sido bastante ruim, que aquele número de pessoas no pátio da escola havia incomodado muito ele. E ele acaba se acalmando, nós descemos com ele fez um lanche, e rapidamente ele começa a rir e brincar, e até chega ao ponto de dizer que se tivessem câmeras na escola, daria para fazer um belo de um meme. Lorenzo tem 16 anos, existe um quadro primário no Lorenzo. Lorenzo teve um AVC isquêmico gestacional no hemisfério esquerdo de 3,8 centímetros. Um AVC que inicialmente trouxe um diagnóstico de afasia para ele, e isso foi corrigido através de terapias e um método todo especial trabalhado com a música, que eu acabo tendo orgulho de dizer que eu desenvolvi, que eu fiz com ele. O Lorenzo fala fluentemente, escreve muito bem. E além do quadro do AVC, o Lorenzo também é epilético. Então, depois conversando, nós chegamos à conclusão que sim, o Lorenzo teve um meltdown e também teve uma crise epilética, né? O Lorenzo ele não convulsiona, o Lorenzo ele permanece epilético grande parte do dia. Por que eu estou trocando isso com vocês? Porque a experiência que eu vivi, muito provavelmente, é uma experiência que muitos viveram, né? E muitas vezes os pais ficam sem reação, apesar do acesso maravilhoso da escola, ficou muito visível o quanto isso preocupou os professores, o quanto eles ficaram assustados com tudo isso. Tanto que no horário da tarde estivemos na escola, fizemos uma reunião com todos, conversamos a respeito das características do Lorenzo e da Bettina, uma coisa que já tinha acontecido no passado, mas reforçamos isso. Reforçamos algumas estratégias de como lidar com essa situação. E estamos estabelecendo uma relação, uma parceria muito forte e fundamental para o processo do Lorenzo e da Bettina dentro da escola deles. Que é uma coisa que deve acontecer quando se tem um filho autista, não só numa idade de ensino fundamental, como também numa idade de ensino médio, que é uma idade de adolescência. Tá? Então, o acalmar o Lorenzo, ele vem já de uma experiência do Clécio e da Karen, que são pais deles, vem de uma experiência da Bettina, que é a irmã dele, que conhece ele muito bem, e principalmente ela é construída em cima de um diálogo que se tem dentro de casa, falando das características do espectro, falando daquilo que pode acontecer, falando que existem gatilhos, falando que esses gatilhos eles podem muitas vezes serem evitados, porém existem situações em que esses gatilhos espontaneamente vão surgindo na vida deles, e conscientizando eles de que por mais que eles trabalhem preventivamente, por mais que eles busquem zelos para que esses gatilhos não ocorram, eles sim podem vir a acontecer, tá? Lorenzo ficou super bem, teve a sessão de terapia dele no final da tarde. Ele hoje, ele passou por um processo de se readequar emocionalmente, se preparar para voltar 2 dias depois para a escola, e tá tudo tranquilo, tá? Então, assim, esta é a história do Lorenzo, esta é a característica do Lorenzo. Se nós vamos pegar outras crianças, outros adolescentes, nós vamos ter outras características, nós vamos ter uma outra dinâmica, porém existem alguns princípios que auxiliam, que é a calma, que é a tranquilidade, principalmente o fato de você colocar para o indivíduo que tem um espectro autista uma realidade muito clara, uma conscientização muito clara daquilo que pode estar acontecendo com ele, ok? Coloque pra gente aqui se você já viveu isso, se você passa por isso, e vamos interagir. Eu acho que a nossa troca ela pode ser de grande valia para muitas pessoas que têm filhos, filhas, maridos, esposas, parentes, enfim, dentro do espectro e que passam por situações semelhantes, ok? Um grande abraço.